Peço que os irmãos abram na Epístola de Judas. É apenas um capítulo, é uma das menores epístolas da Bíblia, então quem tiver dificuldade de encontrar, pode ir lá em Apocalipse 1 e voltar uma folhinha. E vocês vão achar ali a Epístola de Judas. Epístola, que significa carta, tá bom? Que será o texto que nós vamos expor nesta noite. Epístola de Judas. Antes de entrarmos no texto, vamos trazer um pouco de contexto, puxando um pouco da pregação que foi feita nesta manhã. O reverendo Robert mostrou a obra concluída e consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele mostrou que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, como havia sido profetizado desde os tempos antigos. Nós vimos que, a partir dali, ele recebe toda a autoridade e manda os seus discípulos para cumprirem a famosa grande comissão. Aquele texto famoso lá em Mateus 28, que diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vamos começar daqui para frente. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, durante 40 dias, ele ainda apareceu aos seus discípulos, depois ele subiu aos céus. Passado 10 dias, ele enviou o Espírito Santo no evento que ficou conhecido como Pentecostes. A partir dali, a igreja começa a crescer e se expandir, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E o evangelho foi sendo pregado, e igrejas foram sendo fundadas, e conversões foram acontecendo. De 3.000, 4.000, 5.000 pessoas sendo convertidas, igrejas começando muito bem alimentadas pelo Espírito Santo e pela obra do Espírito Santo. Mas, passado algum tempo, começaram alguns problemas. Dentre esses problemas, nós tínhamos a infiltração de pessoas que se diziam crentes no ambiente da igreja. E essas pessoas que se infiltravam na igreja começaram a minar a igreja do nosso Senhor Jesus de dentro para fora, causando divisões e diversos problemas. Judas, então, escreve essa epístola. Judas, meus irmãos, que escreveu essa epístola não é o Judas Iscariotes, o traidor, e nem era apóstolo. Esse Judas era um dos irmãos de Jesus. Jesus teve uma família, diversos irmãos e irmãs. Dentre eles eu destaco Tiago, que foi o autor da epístola de Tiago, e Judas, que foi o autor da epístola de Judas. Então, nesse contexto, o que Judas fez? Ele queria escrever uma carta falando a respeito da comum salvação em Cristo Jesus. Um assunto, com certeza, muito mais ameno, muito mais tranquilo, muito mais palatável. Porém, ele viu a necessidade e a obrigação de alertar os irmãos para o perigo que eles estavam correndo. E aí ele muda de assunto e escreve essa carta que nós leremos agora. Então, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura de Judas, os 25 versículos. Quem não estiver com sua Bíblia em mãos, saiba que está sendo projetada aqui. Assim nos diz a palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar,
ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem águas impelidas pelos ventos, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados irmãos, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Oremos. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida nesse momento, e nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza na exposição, faça com que nós entendamos e guardemos a Tua palavra em nosso coração, que nós pensemos de acordo com a Tua vontade, que nos comportemos de acordo com a Tua vontade e que vivamos para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a epístola de Judas, ela tem a fama de ser uma epístola dura. Vocês devem ter percebido algumas expressões aqui enfáticas, algumas acusações duras. Judas não economiza nos adjetivos que ele utiliza. Mas é dura, sim, mas contra os inimigos da fé, contra a igreja, contra os crentes fiéis, ela é amável até. Ela usa diversas vezes a expressão amados, meus amados. E no início, logo no prefácio, ela diz: aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Diversas vezes, Judas vai utilizar essa fórmula,
com 3 exemplos. Então nós vamos ver hoje que o tema é nosso dever de batalhar pela fé. E dividiremos e tiraremos 3 lições importantes dessa passagem que nós lemos. Que é nós entendermos, em primeiro lugar, que nós vivemos em guerra. Em segundo lugar, que nós precisamos conhecer os nossos inimigos. E em terceiro lugar, quais as armas que nós devemos utilizar para nos proteger. Logo no início, meus irmãos, entrando já no primeiro ponto, no reconhecimento de que nós estamos em guerra, é importante fazermos esse reconhecimento, pois viver uma vida em que nós não sabemos nem onde nós estamos, nem o que estamos fazendo aqui, e nem quais são os perigos, é muito grave. Para quem conhece o centro de São Paulo, dificilmente você vai andar lá com o celular na mão. O que vai acontecer? Vai chegar em casa sem nada. Porque você sabe dos perigos que tem ali. Uma pessoa cautelosa e sabendo disso, ela vai se proteger, ela não vai andar com aquele celular à mostra. O que estava acontecendo aqui é que os irmãos não estavam percebendo o perigo que eles estavam enfrentando com essas pessoas que se diziam cristãs e estavam se infiltrando na igreja, com um objetivo bem claro, e nós vamos ver depois qual é. Então, você não saber qual é a situação atual é muito perigoso, porque nós temos o nosso irmão aqui, Danilo, que não vai nos deixar mentir, atleta de boxe, profissional do boxe, que se você baixar a guarda, o que acontece, Danilo? Recebe. Se você baixar a guarda, você é atingido. Então, nós como crentes não podemos baixar a nossa guarda. Nós temos que saber que o perigo existe. O perigo está ao nosso redor. E aqui no contexto de Judas, você tinha pessoas se dizendo crentes, se infiltrando pessoalmente nas igrejas, mas hoje nós temos, parece que um perigo um pouco maior, pois nós temos pessoas que se dizem crentes, se infiltrando na nossa própria casa. Sabe como? Por meio do celular, das mídias sociais. E tem muito crente se alimentando por essas pessoas que se dizem cristãs, que estão ensinando as maiores heresias. E às vezes a pessoa acaba se confundindo, pois é possível sim que um crente seja confundido, e nós vamos ver aqui. O capítulo 17 da nossa confissão de fé nos mostra isso, a respeito do crente que pode sofrer, que pode ser confundido. Permitam que eu leia aqui só um trechinho. Capítulo 17, inciso 3 da nossa confissão de fé, que trata da perseverança dos santos, que é aquela doutrina que dirá que uma vez salvo, sempre salvo. Deus nos manterá salvo até o fim, Ele completará a obra começada em nós até o fim. Mas mesmo assim, mesmo crendo na doutrina da perseverança dos santos, nós vamos ver o que acontece. Os crentes, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Lá no final diz, por causa disso, eles vêm a ser privados das suas graças e confortos, têm o seu coração endurecido e a sua consciência ferida, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Então, mesmo crentes podem cair em pecado. E aqui nós vimos que quando nós começamos a ignorar certos alertas que a palavra nos aponta, nós estamos correndo um grave risco. E por isso nós temos que estar atentos com relação ao atual momento em que nós estamos vivendo, aos riscos que nos envolvem e os sinais que nos apresentam. Então, como aplicar... uma questão importante nesse contexto de entendermos que estamos em guerra, há muita gente que acha que o crente ele não deve confrontar o erro. Ele deve ser um pacifista, aquele que aceita tudo e fica quieto. Mas o nosso maior exemplo é Jesus Cristo, sempre, em tudo. E Jesus Cristo, ele confrontou o erro diversas vezes. Para que nós lembremos de alguns desses confrontos, eu separei aqui
a forma como ele tratou os fariseus e mestres da lei, que eram hipócritas, e os termos que Jesus Cristo usa. Vejam, isso, para quem quiser depois pesquisar, está lá no Evangelho de Mateus 23. Veja o que ele diz. Jesus confrontando escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Depois, isso ele falou 7 vezes, essa mesma expressão. 7 vezes. Depois ele diz, ai de vós, guias cegos. Ele diz isso 2 vezes. Depois, no verso 17, ele diz, insensatos e cegos. Depois, verso 19, cegos. Verso 26, fariseu cego. Por fim, no verso 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Isso é Jesus Cristo. Se fosse Jesus Cristo falando isso hoje, muito crente ficaria escandalizado. Jesus Cristo não aliviou. Não aliviou. Por amor. Esse que é o ponto importante. Por amor ao seu povo, ele não aliviou. Ele usou expressões fortes, a fim de que o seu povo fosse protegido do perigo. Da mesma maneira como Judas fará aqui. Utilizará expressões fortes para alertar o seu povo do perigo em que ele estava vivendo. Então, como aplicação, como o Judas utilizou diversas vezes 3 partes, nós utilizaremos sempre 3 partes também. Então, 3 aplicações dessa primeira parte. Dessa primeira parte que nos mostra que nós devemos estar atentos que vivemos em guerra. A primeira delas é, acorda. Devemos acordar. A melhor situação para um exército atingir o outro é quando o outro exército está dormindo, que não oferecerá resistência. Então, primeira aplicação, devemos acordar. Segunda, levantar a guarda. Devemos acordar, ficar atento àquilo que está acontecendo, levantar a guarda e viver atento. Viver atento, pois o perigo nos ronda. Segundo ponto, agora que nós entendemos que nós estamos em um local perigoso, que nós estamos vivendo em uma sociedade perigosa, que nós estamos em risco, a segunda questão que nós tiramos aqui é, quem são os nossos inimigos? Já entendi que estou em guerra, tem bomba caindo para todo lado, tiro passando, heresia raspando, estou em guerra. Tá, e quem é meu inimigo? Segundo ponto, que nós vemos a partir do verso 4. Então, se vocês estiverem com a Bíblia aí, acompanhem por gentileza, a partir do verso 4. Ele já começa mostrando aqui quem são os inimigos. Pois certos indivíduos, a epístola de Judas, meus irmãos, é muito semelhante à segunda carta de Pedro, mas lá parece que ele aponta mais para falsos mestres, e aqui é mais genérico, mostrando que tanto líderes como próprios cristãos, diremos assim, sem liderança também, podem ser um risco. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Olha o ponto importante aqui. Eles entraram se fingindo crentes e não foram notados. E ele continua, são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, os inimigos são esses que estavam tratando a graça do nosso Senhor Jesus em libertinagem. É aquele que diz, fui salvo pela graça e posso viver da maneira como eu bem entender. Esse termo libertinagem que é utilizado aqui é o mesmo termo lá de 2 Pedro 2,7, e lá se refere à conduta libertina e sodomita que o pessoal lá de Sodoma e Gomorra estava fazendo, estavam pecando. Ou seja, adultério, prostituição e homossexualidade. Então nós vemos que 3 características são marcantes nesses ímpios aqui. E como um processo mnemônico, para a gente lembrar, lembrem aí dos 3 Is. 3 Is, que marcam as características desses ímpios. Incredulidade, insubordinação e imoralidade. 3 características que mostram esses ímpios aqui, depois as suas características sempre estão rondando nessas três características. Incredulidade, insubmissão e imoralidade. E aqui Judas ele começa a utilizar exemplos daquilo que ocorreu no passado, mostrando que isso não era novo.
E não era novo no tempo de Judas e não é nos nossos tempos também. A tendência é que se repita até o fim dos tempos. Pois como nós vimos de manhã, Jesus Cristo ressuscitou e inaugurou o fim. Nós vivemos hoje no fim dos tempos. Estamos aguardando, é a última etapa da nossa existência nessa terra. Estamos aguardando o retorno de Jesus Cristo. Então nós vamos ver que ele utiliza o primeiro exemplo, a questão do deserto. Ele mostra que aquele povo que estava cativo no deserto, no Egito foi libertado por intermédio de Moisés, caminhou pelo deserto, estavam próximos à terra prometida, a Canaã, mandaram lá os 12 espias, mas só que quando voltaram, 10 deles voltaram com incredulidade. Não vai dar, Moisés, o povo lá é forte, é difícil, não vai dar. Apenas Caleb e Josué que foram fiéis. Então eles mostram aquela incredulidade e por causa disso eles foram punidos. E é impressionante como o texto mostra aqui que foi Jesus Cristo que libertou eles e foi Jesus Cristo que os destruiu. A passagem nos mostra. Por causa da incredulidade deles. E ele está mostrando que esses ímpios que estão se infiltrando são incrédulos. Na sequência, ele mostra a questão dos anjos rebeldes, que foram aqueles anjos que se rebelaram contra Deus junto com Satanás e foram expulsos do céu. E a passagem bíblica diz que esses estão guardados, algemados, presos e limitados, aguardando o julgamento final, quando eles serão também derrotados. Passarão a viver eternamente no inferno. Eles mostram também que os ímpios, esses que se infiltram, têm essa característica também de insubmissão. É mais uma dessas características. E por fim, ele usa como exemplo também a questão da imoralidade. E utiliza o exemplo de Sodoma e Gomorra. Por causa daquilo que Sodoma e Gomorra fez, por causa daquela imoralidade que eles praticaram, eles seriam destruídos e foram destruídos com fogo, e esse fogo serve de exemplo até os dias de hoje, como um sinal de julgamento de Deus. Sodoma e Gomorra não existe desde aquela época, mas até hoje nós lembramos e utilizamos Sodoma e Gomorra como exemplo de promiscuidade, como exemplo de imoralidade, como exemplo de rebeldia contra o nosso Deus. A partir do verso 11, ele começa a usar outros exemplos também, sempre nesses 3 Is. Sempre na incredulidade, na insubmissão e na imoralidade. Ele começa a usar mais 3 exemplos. Verso 11. Eles caminharam pelo caminho de Caim. O caminho de Caim, além do homicídio que ele praticou, nós podemos considerar como um caminho de incredulidade. É como se ele tivesse recusado crer em Deus para crer na serpente. Trocou a verdade de Deus pela mentira da serpente. E ele se afasta de Deus. Então ele recusa a autoridade de Deus para seguir o seu próprio caminho, mostrando a sua incredulidade. Ele se afasta. Verso 11 diz assim: ai deles, é uma expressão de condenação, porque seguiram o mesmo caminho de Caim. Esses ímpios seguiram o caminho da incredulidade. E na sequência, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão? Balaão foi aquele que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E qual foi o erro de Balaão? Era a imoralidade, por incrível que pareça. Eu peço que os irmãos abram aí em Apocalipse 2, que é logo na sequência, Apocalipse 2:14. A gente acha muitas vezes que o problema de Balaão foi apenas financeiro, receber dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Também foi um erro. Mas vejam lá, a doutrina de Balaão sendo dita em Apocalipse 2:14. Diz assim, quando a mensagem chega à igreja de Pérgamo: tenho, porém, contra você, ou seja, igreja de Pérgamo, algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual, vejam o que ele fazia, ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos, todos juntos agora,
e praticassem a prostituição. Então aqui nós vemos uma ligação com a imoralidade. De novo, incredulidade, imoralidade e insubordinação. Os 3 Is. Então nós vemos que esses ímpios, eles seguiram por esse caminho, também da imoralidade. Seguiram a doutrina de Balaão. E depois, por último, ele cita aqui a revolta de Corá. Revolta de Corá foi aquela revolta que Corá, Datã e Abirão, eles levantaram contra a autoridade de Moisés, mostrando aqui a insubordinação de alguém que foi escolhido por Deus para guiar o povo até a terra prometida. Então o povo dizia, todos aqui somos autoridades, não é só Moisés não. Moisés não é autoridade sobre nós todos podemos ser, somos todos filhos aqui de Abraão. Foram insubordinados e recusaram aquela autoridade dada por Deus a Moisés e Arão. E por causa disso, eles e a família deles foram mortos. A terra abriu e os engoliu. Então nós vemos de novo as 3 características. E começa e continua aqui o peso dos exemplos também. Ele vai avançando, daqui a pouco falando a respeito que eles são murmuradores, etc. Nós vamos avançar para não perder tanto tempo e não ficar tão longa a exposição. Mas aqui você vai vendo diversos exemplos daquilo que esses ímpios estavam fazendo, como um recurso retórico que Judas estava utilizando para mostrar a gravidade que era terem aqueles infiltrados no meio do povo de Deus. Lá no verso 17, vai dizer que eles eram zombadores, viviam segundo suas ímpias paixões, promoviam divisões, viviam com seus próprios instintos carnais, não têm o espírito, etc. E no verso 14, ele mostra o que iria acontecer com esses. Verso 14. Foi a respeito deles, desses ímpios, que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ou seja, o que esses ímpios devem esperar? Justiça de Deus, a ira de Deus. Eles serão julgados, e a profecia foi antiga. Ele diz aqui, Enoque, o 7º depois de Adão, que já profetizava a respeito desses que viriam. E depois nós vamos ver que no Novo Testamento também foi profetizado a respeito desses que viriam, que tentariam corromper a igreja. E a maior parte das cartas do Novo Testamento apontam para o perigo desses falsos crentes. Mas a condenação deles seria certa. Eles seriam julgados pelo justo juiz, Deus, quando chegasse o momento. Meus irmãos, nós vemos diversas heresias sendo ensinadas nos dias de hoje. Das mais graves que você possa imaginar, coisas absurdas que fosse há algum tempo atrás, ninguém nem discutiria a respeito disso. Eu coloquei aqui 3 também, para nós seguirmos sempre 3. Nós tivemos uma discussão recente nas redes sociais, ganhou corpo há uns 15 dias para cá, de alguns cristãos dizendo que desejo homossexual não é pecado em si. Nós não achamos base bíblica para dizer que desejo que contraria a lei de Deus não é pecado. O desejo que contraria a lei de Deus é pecado. Desejo homossexual é pecado. Desejo adúltero é pecado. Desejo de fornicação é pecado. O desejo que contraria a lei de Deus é pecado. E estão vinculando na internet que não é. Então você pode viver com esse desejo desde que você não pratique o ato. Isso é um absurdo. Isso impede que você reconheça que você tem esse desejo, peça perdão e busque a libertação. Jesus Cristo nos livrou da escravidão do pecado. E estão querendo fazer com que nós vivamos novamente escravos de desejos pecaminosos. Querem que a gente alimente esses desejos até o ponto que a gente caia. Me permitam ler uma pequena explicação a respeito desse desejo.
desse desejo pecaminoso está no livro A Doutrina da Vida Cristã, de John Frame, um teólogo, filósofo também, que ele diz o seguinte, a respeito do desejo pecaminoso. O que é esse tipo especial de desejo? Ele diz, ao analisar o 7º mandamento, que é não adulterarás, definir a luxúria como o desejo de ter um relacionamento sexual de uma maneira que envolva quebrar a lei de Deus. A luxúria é a cobiça sexual. Não é errado, digamos, que um rapaz deseje um relacionamento sexual com uma moça se ambos são solteiros. Esse é um incentivo dado por Deus com vistas ao casamento. Porém, é errado ele desejar ter sexo com ela à parte do casamento, pois esse é um desejo que viola a lei de Deus. De modo semelhante, não é errado que uma mulher admire um vaso bonito na casa de uma amiga, ou mesmo que deseje ele. Seria errado que ela quisesse poder roubá-lo para si. Então ele mostra que o desejo, quando ele contraria a lei de Deus, por si só, ele é, sim, pecaminoso. Mais 2 exemplos, mais curtinhos. Um cristão dos Estados Unidos vem dizendo que Deus é não binário, utilizando a linguagem do movimento LGBT. Ele diz que Deus é tanto masculino como feminino, não se identifica exclusivamente como homem ou mulher. E ele diz que Jesus era um feminista radical e que a comunidade trans precisa de acesso ao aborto. Isso é idolatria clara, ele está criando um novo Deus. Ele está criando um Deus à imagem daquilo que ele quer. Idolatria. Eu crio um Deus e eu adoro esse Deus que faz as minhas vontades. E por fim, nesse exemplo, nós temos uma denominação dita inclusiva na Inglaterra, que ela diz no seu próprio site, que é uma comunidade radicalmente inclusiva, dedicada ao amor e à justiça. Vejam o objetivo que ela coloca no site dela. Nosso objetivo é construir um mundo mais justo e gentil por meio de um amplo programa de atividades, eventos, projetos e ações em prol da justiça social. Cadê o Evangelho? Elas querem assumir o lugar de Jesus Cristo, o único Salvador e Redentor, para trazer a justiça, a dita justiça social. Pelas nossas próprias mãos humanas, nós vamos trazer a paz para a terra. Nós traremos a justiça para a terra pelos nossos próprios esforços. E aí nós vemos diversas distorções no meio aqui das programações dessa igreja que ignora totalmente o Evangelho. E nós temos 150 denominações dessa na Inglaterra. Para nós vermos como ditos cristãos têm influenciado o nosso meio com doutrinas que se afastam das Escrituras. Então, 3 aplicações, meus irmãos, desse ponto, ao conhecermos os inimigos. Primeiro, nós devemos estudar a sã doutrina. Se eles estão nos ensinando a falsa doutrina, nós temos que aprender qual é a sã doutrina. Judas diz, a fé que foi entregue a vocês de uma vez por todas. Aqui, meus irmãos, quando ele fala da fé que foi dada a vocês de uma vez por todas, ele se refere não à fé subjetiva. Fé subjetiva é aquela fé individual que eu tenho de que Jesus Cristo veio e morreu pelos meus pecados, ele é meu rei e meu salvador. Isso é fé subjetiva. A fé que ele se refere aqui é a fé objetiva. É o conjunto de doutrinas que foram herdadas pelos profetas e apóstolos. Então, quando ele se refere à fé que foi transmitida aos santos, essa fé é o conjunto de doutrinas dos profetas, dos apóstolos, que tem Jesus Cristo como a pedra angular, como o centro, como o fundamento. E ele usa essa expressão. Então, a aplicação nesse ponto, conhecemos os inimigos, as doutrinas perversas que nos cercam. Então, primeiro, estudar a sã doutrina, é a primeira aplicação. A segunda, identifique as falsas doutrinas. O que se espera do crente após a conversão é que ele ganhe maturidade, é que ele cresça. A vida cristã não acaba com a conversão. Eu fui convertido pela graça,
mas agora começa a santificação. O processo que vai durar até o fim. Nesse processo, se espera que o crente cresça. Então, nesse crescimento, nesse amadurecimento, é quando nós devemos aprender a identificar as falsas doutrinas. E, por fim, batalhe pela sã doutrina. Após conhecer a sã doutrina, batalhe pela sã doutrina. E, meus irmãos, uma questão importante aqui. Batalhar pelos fundamentos da fé, não por picuinha. Pois existem picuinhas. Fundamento da fé é uma coisa. Agora, picuinha não é motivo de você dizer que está batalhando por fé. Nós temos diversas denominações cristãs que são fiéis à palavra de Deus, embora sejam denominações diferentes que utilizam, às vezes, costumes diferentes. Uma coisa é dizer que Jesus Cristo não veio em carne. Uma coisa é dizer que todos os caminhos levam a Deus. Outra coisa é eu não concordar com bateria. Isso não é batalhar pela sã doutrina. Então, tenhamos a maturidade de saber o que é picuinha e o que é a doutrina, a sã doutrina que deve ser protegida. Agora, partindo para o terceiro e último ponto. Vimos no primeiro, estamos em guerra. Segundo, conhecer os nossos inimigos. Terceiro, quais são as armas que nós devemos utilizar. E aqui é impressionante como Judas ele muda a forma de falar. Depois que ele tinha dito que esses ímpios eram como rochas submersas, ou seja, era um iceberg, que não parece tão perigoso assim, mas acaba sendo. Depois de ele dizer que eles são como estrelas cadentes, estrelas errantes, que confundem os navegadores e que brilham por um tempo e depois morrem. Depois de dizer que eles eram como árvores duplamente mortas, que não produzem frutos. Depois de dizer que eles eram como nuvens sem água, aquela que parece que vai dar alguma coisa e não dá nada. Depois de ele dizer um monte de coisa sobre esses ímpios, perversos, ele muda a forma de dizer e começa, olha como que é bonito, lá no verso 17. Mas vocês, meus amados. Então eu confesso, meus irmãos, quando eu estava preparando esse sermão, eu fiquei com medo. Porque é pesado. Até aqui onde a gente estava falando é pesado, os termos que ele usa é pesado. É um golpe direto mesmo. Mas quando a gente analisa com mais calma, a gente vê o amor aqui. Uma exaltação do autor da epístola, demonstrando todo o amor que ele tem contra os santos de Deus, contra a igreja de Deus. Ele não demonstraria amor ao povo de Deus se ele ignorasse isso. Se ele visse os falsos crentes invadindo e espalhando confusão, ele falou, não vou falar nada não, porque vou arrumar confusão. Vai dar trabalho. Vão falar mal de mim. Vou ficar quieto esperando aqui ver o que acontece. Muitas igrejas poderiam deixar de existir. Mas por amor ele manda essa carta, inspirada por Deus, para alertar o povo dele. Então, quais as armas que Deus nos dá para nós nos protegermos e lutarmos essa batalha? A partir do verso 20, veja lá. Mas vocês, meus amados, de novo ele repete a mesma expressão, né? Edificando-se na fé santíssima que vocês têm. Essa é a primeira ferramenta, é o primeiro instrumento, é a primeira arma que Deus nos dá. O que nós devemos fazer depois de reconhecer todos esses perigos ao nosso redor? Edificando-se na fé santíssima que vocês têm. Ou seja, vocês já têm a fé, tanto a subjetiva, eu creio em Jesus Cristo, eu sou sou salvo de Deus, no início ele fala, aqueles que Deus escolheu, amados e protegidos. Eu tenho a fé subjetiva, mas também tenho a fé objetiva, que é o conjunto de doutrinas, da sã doutrina, eu tenho elas. Então, edifiquem-se na palavra. Cresçam na palavra. Ele diz, edificando-se na fé santíssima. Ou seja, ele não é só santa, é santíssima. Ele coloca aqui uma intensidade maior, diferente daquelas doutrinas ensinadas pelos ímpios. Então, edificação aqui é construir.
Um tijolinho aqui, um outro tijolinho, nós estamos construindo, edificando. E Jesus Cristo falou que nós precisamos edificar onde? Na rocha, que é quem? Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é a rocha onde nós precisamos edificar a nossa fé. Então, meus irmãos, nesse perigo, nessa confusão toda, edifiquem-se na fé santíssima que vocês têm. Comecem a edificar na palavra. Charles Spurgeon, meus irmãos, um teólogo famoso, conhecido como príncipe dos pregadores lá do século XIX, ele dizia que havia tanta poeira, tanto pó na Bíblia de alguns irmãos, que era possível escrever com o dedo, condenação. Nós temos a palavra, nós temos a sã doutrina à nossa disposição, traduzida. A Bíblia a nosso dispor, pelo celular, ou qualquer outro lugar, nós temos acesso às Escrituras, preservadas por Deus, na sua integralidade, graças a Deus por isso, e muitas vezes nós não lemos. Lemos tanta porcaria durante o dia, e não lemos a palavra de Deus. Como é que a gente vai ser edificado, se não lemos a palavra de Deus? Então, primeira arma, edifique-se na palavra. A segunda, lá no verso 21. Aliás, no verso 20 ainda. No finalzinho do verso 20. Orando no Espírito Santo. Anteriormente ele tinha dito que os ímpios não tinham espírito. Olha a dobradinha que ele usa aqui, né? Aqui é o contrário, orando no Espírito. Ou seja, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos nem orar. É o Espírito Santo que habita em nós, aquele que reconheceu que é pecador, pediu perdão dos seus pecados e tem o Espírito habitando nele, esse que tem o Espírito nos conduzindo a falar com Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. A Trindade está envolvida na oração. Nós falamos com Deus Pai, sendo conduzidos pelo Espírito e em nome de Jesus Cristo, porque é pela obra de Cristo que nós podemos ter acesso ao Pai. Primeira arma, edificação na palavra. Segunda, oração no Espírito. Depois, na sequência, versículo 21, mantendo-se no amor de Deus. Como é que eu me mantenho no amor de Deus? Sabe quando a gente ama alguém, a gente quer estar o quê? Tá? Próximo dessa pessoa. Eu quero ficar longe de alguém que eu não amo, certo? Se eu não gosto de alguém, eu quero distância dessa pessoa. Quando eu amo, eu quero estar próximo. Então, como é que eu me mantenho no amor de Deus? Tendo comunhão com Deus. Foi por causa da morte vicária de Cristo que nós passamos a ter acesso a Deus Pai. E podemos ter comunhão com Ele. Ele fala conosco por meio das Escrituras. Nós falamos com Ele por meio da oração. É assim que essa comunhão cresce. Eu conheço mais de Deus. E eu falo mais com Ele. Vou ganhando intimidade com Ele. Vou conhecendo cada vez mais. E isso Ele nos protege no seu amor. Foi por amor que Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E muitas vezes nós fugimos do amor de Deus. Como ferramenta, busquemos comunhão com Deus, viver no amor de Deus. E na sequência, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. É uma promessa que nós jamais podemos esquecer. É para onde nós estamos caminhando. Foi dito hoje no período da manhã, a respeito do nosso alvo, da vida eterna. Nós caminhamos para isso. Às vezes, a impressão que dá é que a vida aqui é tão boa que eu quero ficar por aqui mesmo. Ah, Jesus Cristo, espera mais um pouquinho. Agora é que eu consegui esse emprego, ou eu consegui esse carro, ou eu consegui tal coisa, algum bem material. Espera mais um pouquinho, porque nós não entendemos a glória que é a vida eterna. Nós estamos caminhando para isso. E essa fé nos fortalece em todos os momentos da nossa vida, inclusive ou principalmente em momentos de angústia, de tristeza, aqueles momentos que você vê que não tem esperança humana falando. Mas nós temos a esperança da vida eterna. Jesus Cristo virá ao nosso encontro, ou nós iremos ao encontro dele. Mas isso é certo, é o que o reverendo Robert te falou hoje de manhã. O final da nossa história está escrito. Vamos nos encontrar com ele. Então essas 4 armas vão nos blindar
nos dá as ferramentas necessárias para que nós possamos nos proteger dessas falsas doutrinas, desses falsos ensinamentos. Então, edificar na palavra, orar no Espírito, mantermos no amor de Deus e manter sempre a nossa esperança. E aí nós, com essa armadura ao nosso redor, com todas essas ferramentas que Deus nos dá, com esses meios comuns de graça, esses meios pelos quais a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida, nós temos ações a serem cumpridas, que Judas vai falar no finalzinho aqui. 3 ações para 3 tipos de pessoas diferentes, ou 3 pessoas diferentes não, para 3 estados de pessoas diferentes. Nós vamos ver aí, ó, a partir do versículo 22. Primeiro, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Ou seja, nós, como crentes maduros, nós devemos ter compaixão com aqueles que estão em dúvida, porque como nós dissemos no início, é possível sim um crente ficar em dúvida. Ele acompanha aquele herege famoso na internet e diz assim, nossa, mas ele é tão eloquente, fala tão bem, tão inteligente. E, meus irmãos, é impressionante quando a gente conversa com algumas pessoas que dizem assim, olha, tem três pregadores que eu amo. Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, e o terceiro é um herege, que você sabe que é aquele... Aí você tem que conversar com a pessoa. Porque é comum, infelizmente. A pessoa te dá uma lista de bons pregadores e no meio lá está lá o terrível herege, que engana, porque fala bem, tem uma oratória, tem uma retórica, é inteligente. O diabo é inteligente. E aí nós temos essa dificuldade, e temos que ter, como diz aqui, compaixão com esses. Você não vai chegar nesse, arrogantemente, e jogar um monte de verdade na cara da pessoa. Deus nos deu sabedoria para saber falar também. Nós temos como falar a verdade de diversas maneiras. E uma verdade maldita pegou mal, né? Mal pronunciada, vai afastar essa pessoa de você. Mesmo que você fale a verdade, ela não vai querer ouvir a sua verdade. Então nós temos que ter sabedoria nesses casos. E para quem nós pedimos sabedoria? Como Tiago diz, a Deus, que a todos dá, e a ninguém prospera. Então, esse tipo de pessoa, aquele crente que está em dúvida. Depois, está em dúvida, 23. Veja como já mudou aqui a gravidade um pouco. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Então aqui já começa a piorar, é um estado do crente um pouco pior. Então se o primeiro está na dúvida, esse aqui já está se chamuscando. Já está ali com o bracinho no forno, eterno. Então, veja como a abordagem é diferente. Arrebata esse, puxa esse. Eu não sei se os irmãos já acompanharam alguma imagem de bombeiro resgatando pessoas que, por exemplo, ameaçam se jogar de alturas, prédios, pontes, etc. Ele vai dar um golpe naquela pessoa que provavelmente vai machucar. Mas o intuito é, se ele chegar devagarinho, a pessoa vai ou pular ou vai escapulir da mão dele. Então, geralmente, o que eles fazem? A pessoa ali, está ali, prestes a pular, eles vão lá e vão chegar com tudo, pum, cair em cima dessa pessoa e tirar ela do risco, do buraco. Então, aqui o termo é semelhante a isso. Arrebatem esses que estão no fogo. Aqui já é mais enérgico. A pessoa está se queimando, ela vai se queimar, ela vai se dar mal. Aqui a abordagem muda. E também nós precisamos da sabedoria divina para saber como atuar nesse momento. Mas vejam que há uma gravidade um pouco maior aqui, da forma como nós devemos agir. E depois, meus irmãos, no último, versículo 23, dentro do 23 ainda. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, aqui é o terceiro estado, já é aquele estado lamentável mesmo. Quanto a outros, sejam também compassivos, ou seja, demonstre misericórdia, mas ele coloca uma advertência, mas com temor. Por que com temor? Detestando até a roupa contaminada pela carne. Esse temor é para que você não tente salvar o outro e você caia junto. É você ser cauteloso.
Você não vai tentar tirar alguém do fundo do poço pulando lá dentro do poço, senão você vai ficar junto. Você joga uma corda para a pessoa lá, se ela quiser pegar, ela sobe. Se ela não quiser, você não vai cair lá dentro para tentar puxar a pessoa. Então aqui o ensino é, a pessoa está afundada ali, está naquela situação lamentável, tenha compaixão por essa pessoa, ore pela pessoa, busque meios de salvá-la, mas com temor, cuidado para não cair junto. Para não ir para o buraco junto com ela. Aqui a expressão detestando até a roupa contaminada pela carne, é uma expressão forte. Aqui ele fala a roupa contaminada pela carne, se refere a roupas íntimas sujas com aquilo que o pessoal faz, pessoal não, eu também, no banheiro. Roupas íntimas sujas com isso. É esse nível de repulsão que ele diz aqui. Para você tomar cuidado. Então, detestando, se afaste da roupa contaminada pela carne. E no fim, dito isso, essas três partes, nós temos aqui uma lição importante dentro ainda desse último ponto, que é reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas. Nós vamos ver aqui a partir do versículo 24. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda eternidade. Amém. Isso é uma doxologia. É uma expressão que o autor faz da glória de Deus. Por quê? Porque há um risco de nós lermos isso aqui não pegou bem também. Lermos as Escrituras, a passagem que acabamos de ler, e acharmos que nós podemos fazer tudo isso pela nossa própria força. E nós corremos o risco de nos tornarmos legalistas, estipulando um monte de deveres que nós precisamos fazer e cumprir pela nossa própria força. E daqui a pouco você se acha um crente mais crente do que o outro, porque você cumpre tudo a regra certinho aqui, e você começa a se fechar em si mesmo. Aqui é uma demonstração que nós dependemos de tudo de Deus. A Bíblia inteira mostra que a responsabilidade do homem e a soberania de Deus caminham junto. Então ele nos dá instruções práticas aqui de como nós devemos agir. Mas nós nunca podemos ignorar que tudo que nós fazemos é por conta da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só estamos vivos por causa dele. Estamos aqui por causa dele, vivemos por causa dele. É nele que nós vivemos, nos movemos, existimos. Então ele é o pressuposto inicial. Então reconheçamos isso, para evitar que nós busquemos trazer a glória para o nosso próprio nome. Um exemplo prático aqui, se você vê um irmão caindo no buraco e você consegue tirar ele do buraco, você jamais pode dedicar essa glória a si mesmo. Dedica essa glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é por causa dele que todas as coisas são feitas. Uma citação de Calvino que fala a respeito disso é interessante, quando ele fala da salvação, que nós, como crentes, somos utilizados por Deus como instrumentos para salvar. Ele diz que a palavra salvar é transferida aos seres humanos, não que esses sejam os autores da salvação, mas porque são ministros da salvação, ou seja, instrumentos nas mãos de Deus para cumprir os seus propósitos. Então, meus irmãos, partindo para a conclusão, relembraremos os 3 pontos com 3 aplicações em cada uma. Primeiro ponto, reconheçamos que estamos em terreno hostil, reconheçamos que vivemos em guerra, não sejamos crentes inocentes, não baixemos a guarda. Então, acordemos para essa realidade, levantem a guarda e estejamos sempre atentos. Segundo, quem são os nossos inimigos? Aplicação para a nossa vida. Vamos estudar o que é a sã doutrina para saber o que é errada. Segundo, identifiquemos as falsas doutrinas. Tenhamos o ouvido apurado para entender aquilo que está sendo ensinado de errado. E por fim, batalhe pela sã doutrina. Para você poder um dia falar como Paulo falou, combati o bom combate. Guardei a fé, a sã doutrina. Por fim, quais as armas usar? Primeira, edifique-se na palavra. Ore no Espírito.
Mantenha-se no amor de Deus, buscando comunhão com o Pai. E seja ativo no serviço à sua igreja. Evangelize, discipule, salve aquele que está em perigo e seja cauteloso. Que Deus derrame a sua graça sobre a nossa vida, meus irmãos, e nos ajude a caminhar de uma maneira que agrade a Ele.